Continuando aqui, agora a gente vai estudar o nosso último tema dentro de lentes, o estudo do olho humano. É muito interessante porque o olho humano ele funciona como uma lente, tá? Então a gente vai falar de algumas partes do olho humano aqui, tá? E basicamente como que ele funciona, o que acontece quando uma pessoa tem algum problema de visão, mais especificamente a miopia e hipermetropia, e qual a correção, né? Como que você escolhe uma lente para corrigir cada problema desse de visão, tá? Então, inicialmente aqui, começando pelas partes. Primeiro, cristalino, tá? Que é essa parte aqui, ó. Essa parte um pouquinho depois da córnea é o cristalino. E vocês podem ver que ele tem o formato de uma lente, tá? Tem um líquido, é uma membrana, né? Com um líquido dentro. E é como se fosse uma bolsa d'água, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Então, esse formato, com essa substância, com esse líquido dentro, vai fazer com que esses raios, né? Os raios quando vêm de algum objeto lá de fora, por exemplo, aqui tem uma representação de uma árvore, né? Quando chegam os raios, eles chegam paralelo, né? Ou quase paralelo, nos olhos da pessoa. E esses raios vão entrar e passar pelo cristalino. E o cristalino é uma lente biconvexa, né? Ela se aproxima, é aproximadamente uma lente biconvexa. Então ela é uma lente o quê? Convergente. E a gente já viu lá nas aulas anteriores que a lente convergente ela vai produzir a imagem invertida e menor, né, que o objeto, tá? Então vamos aqui, ó. A retina, olha aqui, então a gente tem o cristalino que é a lente. A retina é como se fosse um anteparo onde a imagem se forma, tá? Então é como se fosse uma chapa fotográfica aqui, ou um anteparo, que é onde a imagem se forma. E ela, você pode ver que ela se forma na retina de ponta cabeça, né? Invertida. Nervo óptico envia a imagem ao cérebro, onde a imagem é processada. Então, a imagem é captada pela retina, enviada ao nervo óptico e o nervo óptico envia até o cérebro, tá? E é o cérebro que faz com que essa imagem de certa forma se inverta, né? E a gente enxergue tudo de forma normal, né? Ninguém enxerga de cabeça para baixo, né? Então é o cérebro, a informação é levada dessa maneira para o cérebro e ele trata de inverter a imagem, tá? E os defeitos de visão? Quando a imagem se forma exatamente sobre a retina, a visão da pessoa é normal. Então dá uma olhada, se essa imagem ela se formar exatamente sobre a retina, a pessoa não tem nenhum problema de visão. A visão dela é normal. Quando a imagem se forma antes ou depois da retina, a pessoa possui um defeito de visão, podendo ser, neste caso, miopia ou hipermetropia, tá? Então, se essa imagem se formar antes ou depois da retina, por causa de algum problema, aí a pessoa vai ter um defeito de visão, que pode ser miopia ou hipermetropia. Vamos analisar o que acontece quando a pessoa tem miopia aqui, ó. O que faz a pessoa não enxergar direito quando tem miopia? É porque isso fisiologicamente, né? É porque o olho dela é um pouco mais alongado, né, para trás do que o comum, né? Então aqui está um olho normal, ó. O olho míope, tá vendo que ele é um pouco mais oval para trás? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que numa pessoa normal, ó, os raios vão se convergir exatamente sobre a retina, tá vendo? Então, aqui a pessoa enxerga normalmente. Quando o olho é alongado, essa retina ela vai para trás, tá vendo? E aí, esses raios se convergem e a imagem se forma antes da retina. E aí, a pessoa ela tem o quê? Ela vai ter dificuldade de enxergar objetos distantes. Então, vai ser aqui uma representação, né, de como que é a visão do míope. Ela vai ter de longe ela não enxerga, né, e de perto ela vai enxergar de perto, né, de longe ela não enxerga e com uma lente ela consegue enxergar normalmente, tá? E assim, qual que é a correção
né? Então a pessoa que tem miopia usa o quê? Usa óculos para corrigir, né? E o óculos nada mais é do que uma lente, tá? Mas que tipo de lente que é? Será que é convergente ou divergente? Então dá uma olhada, vamos pensar, ó. Se o cristalino está convergindo os raios antes da retina, significa que de alguma forma eu tenho que meio que divergir esses raios para eles se encontrarem um pouco depois, tá? Então eu tenho que meio que dar uma separada antes de chegar na retina, desculpa, no cristalino, eu tenho que dar meio que uma separada nesses raios, tá? Uma distanciada neles para que compense, né, essa pequena distância aqui, ó. Então, se eu tenho que separar mais os raios, eu tenho que usar uma lente divergente. Então dá uma olhada aqui, ó. A lente do óculos faz um espaçamento maior, né, entre os raios que chegam do objeto. E aí o que vai acontecer? O cristalino continua convergindo esses raios, mas agora a imagem não vai se formar antes da retina, ela acaba se formando exatamente sobre a retina. E aí a pessoa passa a enxergar normalmente de longe, tá? Então a miopia é esse problema de visão, né, onde a imagem se forma antes da retina e a correção são lentes divergentes. E a hipermetropia? A hipermetropia é o contrário, tá? Ao invés do olho da pessoa ser alongado, o olho dela é curto. Então aqui uma representação, ó, um olho normal e aqui um olho com hipermetropia. Dá para ver que ele é mais chato, né? É mais achatado. É muito pouca coisa, tá, pessoal? Mas já faz a diferença. Então o que vai acontecer? A imagem se forma depois da retina. Então esse caso é o contrário da miopia. Se num olho normal aqui a imagem é formada na retina, agora, porque o olho é um pouquinho mais achatado para cá, o cristalino vai formar a imagem para trás da retina, tá? Então a pessoa acaba tendo dificuldade de ver objetos de perto nesse caso. Então aqui é uma representação de como a pessoa enxerga mais ou menos os objetos, tá? Então tem uma revista que ela está lendo aqui, ela não enxerga, ela enxerga desfocado, só que a uma certa distância ela já consegue enxergar normalmente. E qual que é a correção? A correção é o oposto do que acontecia na miopia. Lá na miopia a gente usava lente divergente. Agora não, a gente usa lente convergente, porque eu preciso pegar essa imagem e arrastá-la mais para cá. Então eu tenho que arranjar uma forma dos raios convergirem mais para eu conseguir compensar essa distância perdida aqui, ó. Então a correção são com lentes convergentes, tá? Então aqui um esqueminha da miopia e da hipermetropia. Miopia, de novo, imagem se formando antes da retina, correção, lente divergente. Hipermetropia, imagem se formando depois da retina, correção, lente convergente. Tá? Então aqui a gente encerra o nosso estudo de lentes, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo aí, tá? Via e-mail ou pelo grupo lá do WhatsApp, tá bom? Bons estudos aí para todo mundo. Abraço.